Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Marcelo Miguel Mendes Ajus. Senhor Ajus, como eu lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei. Se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Fábio Ionamini, que arrolou o senhor como testemunha. Doutora, tem a palavra. Doutor Moro, minha sócia, Carolina Fonte, que está acompanhando diretamente do Rio de Janeiro, vai fazer as perguntas, tá? Perfeito. Então, por gentileza. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. Senhor Marcelo, qual foi o período em que o senhor trabalhou na OS Empreendimentos e em que função? Em que funções? Aproximadamente de 2011 a 2015, eu comecei como gerente de incorporação e no final eu fui promovido a gerente regional do Rio de Janeiro. Eu fazia parte de uma equipe, eu gerenciava, digamos, toda a unidade do Rio de Janeiro para prospectar terrenos, captação dos terrenos, desenvolvimento dos empreendimentos, lançamento desses empreendimentos, acompanhamento da construção, venda, entrega, enfim, toda a vida útil de um empreendimento, até o final, até a entrega das chaves, desde a captação do terreno até a entrega das chaves. O senhor sempre esteve sediado aqui no Rio de Janeiro? Sempre no Rio de Janeiro, sim. E durante esse período que o senhor trabalhou na OS Empreendimentos, o senhor teve alguma interação no trabalho com o senhor Fábio? Sim, não como subalterno direto, mas eventualmente em reuniões e enviando relatórios e dando retorno do trabalho aqui do Rio de Janeiro, sim. E nessa interação de trabalho com o senhor Fábio, como que era a gestão do Fábio? O que ele olhava? O que ele cobrava do trabalho aqui do escritório do Rio de Janeiro? Basicamente uma gestão macro, né? A gente passava uma previsão de vendas, uma previsão de gastos e um planejamento propriamente dito dos gastos e das vendas e dos recebíveis do que tinha que ser pago e um pouco da prospecção, né, dos terrenos que a gente pretendia adquirir, captar, comprar, desenvolver, etc. É bem macro, né? A gente especificava, vamos vender 10 unidades tal mês, vamos gastar R$200 mil em despesas de escritórios, mais marketing para vendas, etc. Perfeito, perfeito. Nesses relatórios que o senhor enviava e nessas reuniões que eventualmente tinha com o senhor Fábio, constava ali muito detalhe sobre cada unidade, cada comprador de cada unidade do empreendimento aqui no Rio de Janeiro? Que nível de detalhes que tinha que era apresentado para o senhor Fábio? Não, era apenas o número de unidades, né? Às vezes nem especificadas pelo empreendimento. A maior parte, inclusive, só porque eram nos 2 empreendimentos que a gente fazia as vendas e a gente especificava 10 unidades. Dessas 10, 6 eram de um empreendimento, 4 eram de outro. Mas nesses relatórios constava o número de cada unidade? Não. Quem comprou cada unidade? Se uma unidade específica estava inadimplente ou se já havia pago, o comprador já havia pago por aquela unidade? Constava isso? Não, esse controle era nosso. Era discutido isso em reunião com o senhor Fábio? Não, só havia em reunião a cobrança daquilo que a gente planejou, se foi executado ou não, se foi de fato fiel ao que a gente tinha planejado ou não, cumprido ou não, e se não tinha cumprido, como é que a gente vai fazer cumprir, e se tinha cumprido, parabéns. Isso aí. Perfeito. Sobre reserva de unidades, reserva de apartamentos nos empreendimentos aqui do Rio de Janeiro, o senhor pode explicar um pouquinho como funcionava no dia a dia? O senhor Fábio controlava a reserva de unidade no dia a dia ou isso ficava mais com a equipe de vendas, com a equipe comercial? Não, isso era nosso. A gente tinha um software que as secretarias de vendas das corretoras do empreendimento dos quais eram trabalhados, por exemplo, no caso de um empreendimento tinha a Patrimóvel e a Casa Cred. No outro empreendimento tinha Brasil Brokers e a Patrimóvel.
Então, cada secretaria dessas imobiliárias ela tinha uma senha que dava acesso ao empreendimento que ela trabalhava. Essa senha, a Secretaria de Vendas tinha autonomia para fazer reserva, não a venda, mas a reserva. E nós tínhamos outra senha também, que dava um acesso completo a esse software, que ficava na internet, na nuvem, né, digamos assim. E uma vez que eles faziam essa reserva, uma vez que vinha a ser concretada, a Secretaria de Vendas já tinha uma papelada padrão, que era enviada por nós, que eles tinham disponível na Secretaria de Vendas, na qual eles preenchiam e enviavam para a nossa análise e aprovação. Se a gente aprovasse, aí sim, nós lá naquele software dávamos baixa naquela unidade. Né? No caso, quem tinha senha era eu e a Mariana, que trabalhava comigo Mas no esse escritório. procedimento todo era uma coisa que era visível para o senhor Fábio? Ele olhava, cobrava? Não, isso era nosso. Eu acho que ele nem sabia desse software. Isso aí foi uma coisa desenvolvida pela área de vendas da OAS e foi, quer dizer, era a prática do dia a dia, era uma ferramenta do dia a dia. Perfeito, perfeito. Senhor Marcelo, no mercado imobiliário em geral, é comum as incorporadoras fazerem personalização e obras de reforma em unidades para vender, apartamentos para vender? Sim, eu como OAS não tive que fazer. Os nossos empreendimentos venderam relativamente bem. Mas eu trabalhei, por exemplo, na Klabin Segal entre 2007 e 2010, mais ou menos, aproximadamente, no qual o grande mote da Klabin Segal era a personalização das unidades, né? Trabalhei também na Brookfield, no qual a gente teve um empreendimento que o nome do empreendimento era Era justamente isso, era um empreendimento no qual a pessoa podia fazer o que ela quisesse, acabamento, trocar acabamentos, trocar metais, mexer na planta do empreendimento, fazer obra, enfim, fazer modificações, porque a obra já estava, isso acontecia no correr da obra e era cobrado ao cliente, ou era incluído em tabela ou era cobrado ao cliente a depender da modificação que ele pedia. A Klabin Segal cobrava separado, a Brookfield já considerava na tabela. Mas sempre esse custo com essas personalizações ou reformas eram repassados, os custos eram repassados ao cliente de alguma forma. Eram repassados. Integrava o preço de alguma forma. Ou no preço final ou pelas modificações, normalmente no preço final. Isso foi o que o senhor observou no mercado imobiliário? Sim, isso é uma prática comum, né? É conhecido, já se faz. Voltando especificamente para a OS Empreendimentos, ao senhor prospectar um terreno, pensar em lançar um não empreendimento, o objetivo da OS Empreendimentos era sempre visando um bom resultado financeiro, era sempre visando lucro? Como que funcionava isso? Sim, principalmente os empreendimentos do Rio, todos os dois que a gente fez deram lucro, foram bons empreendimentos. A gente se deparou aí com vários terrenos que a gente estudou, a gente tinha uma meta, existia uma viabilidade, digamos assim, padrão da empresa, né, que determinavam os parâmetros de resultado do empreendimento. A gente se deparou com vários terrenos que, apesar de bons, não chegavam àquele mínimo e que, com muita dor, a gente teve que abrir mão, né? Não teve jeito, mas que eram terrenos muito bem localizados. E eram resultados até bem altos, assim, em relação às outras empresas que eu trabalhei. Era uma empresa que exigia um resultado bem alto para os empreendimentos que a gente tinha que fazer. Entendi. Então havia essa prévia avaliação para a viabilidade de cada empreendimento. Sim. Alguma vez dentro da OS Empreendimento o senhor ouviu que deveria realizar um empreendimento ou fazer algum negócio não visando lucro, mas em troca de favores políticos, por alguma vantagem indevida que a OS tinha recebido? Não, nunca. Não era a prática da empresa? Não, definitivamente não. Pelo menos não ao meu conhecimento. Porque no Rio de Janeiro a gente sempre teve a meta de ter lucro. Perfeito. Nesse tempo todo que o senhor trabalhou interagindo com o senhor Fábio, o senhor observou algum comportamento indevido, antiético do senhor Fábio, de alguma forma? Nunca. Sempre muito ético, muito correto. Ah, perfeito. Especificamente sobre Bancop, o senhor tem algum conhecimento? Não, só que eu vi na mídia. Eu era do Rio, né? Então não... O senhor sempre ficou aqui no Rio. É sobre o edifício Solares, no litoral de São Paulo, no Guarujá? Não, só que eu vi no jornal, na verdade. Bom, perfeito. Satisfeito, excelência. Outros defensores têm perguntas? Sim, eu tenho, excelência. É o microfone dele. Ainda aqui pela defesa de Fábio,
Eu gostaria de fazer só uma pergunta de complementação, senhor Marcelo. O senhor disse aqui que começou como gerente de incorporação, né, e depois recebeu um novo cargo dentro da empresa e que fazia reuniões com o senhor Fábio nesse contexto macro para passar metas, para passar resultados, etc. Essas reuniões eram feitas de forma individualizada com cada, como que eu poderia dizer, com cada subsidiária da OAS Empreendimentos? Havia uma reunião só com o senhor a Não. respeito disso? Não. Então outras subsidiárias Éramos- participavam. Sim, eram reuniões conjuntas, todas as subsidiárias participavam, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Salvador, e sim, era uma reunião de metas, a gente falava um pouquinho das metas que a gente tinha cumprido, que não tinha, do que a gente pretendia fazer. Isso ajudava no coletivo das ideias, né? Que às vezes o problema é que existia em uma sede, existia no outro também. Isso contribuía com o trabalho um do outro, entendeu? Ou seja, mesmo dentro da subsidiária de São Paulo, essas reuniões não englobavam a discussão de unidades específicas, de empreendimentos específicos, mas elas eram também feitas num contexto macro, assim como o senhor já relatou. Sim, correto, exatamente. Ok. Em alguma dessas reuniões, o senhor presenciou o senhor Fábio dando alguma ordem ilegal para algum de seus Nunca. parceiros? Não tenho mais Não, perguntas, nunca. excelência, obrigada. Só mais uma pergunta ainda pela defesa do senhor Fábio. Qual era a periodicidade dessas reuniões, que englobava também o pessoal do escritório de São Paulo, Porto Alegre? Se eu não me engano, uma vez por semana. Pelo que eu me lembro, eu acho que era uma vez por semana. Obrigada. Sim, doutor. Perguntas? Senhor Marcelo, boa tarde pela defesa de Roberto, excelência. O senhor, Boa tarde. o senhor, então, só trabalhou no Rio de Janeiro, é isso, pelo que o senhor disse, né? Isso, Para a OAS Empreendimentos. E o senhor não tem conhecimento, Isso. o senhor não tem conhecimento, pelo que o senhor disse, de nada relacionado à Bancop? Nem Não. nem de nada relacionado aos Solares? não. O senhor acompanhou ou sabe de alguma coisa específica a respeito do triplex, do edifício Solares, da obra que foi feita, enfim, das deliberações a respeito dessa unidade? Não, só o que eu vi pela televisão, né? Dentro da OAS, o senhor acompanhou alguma coisa? O senhor sabe quem deliberou o quê? Não. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Algum outro defensor tem perguntas? O Ministério Público. Tem sim, excelência. Seu Marcelo, boa tarde. Boa tarde. O senhor, respondendo às perguntas da defensora, disse que existia um controle de venda em cada empreendimento. Entendi corretamente? Corretamente. O senhor disse também que esse controle era nosso. Quando o senhor fala era nosso, a quem o senhor se refere? Cortou um pouquinho, mas era nosso, eu acho que eu entendi a pergunta. Era nosso da gerência, né? Do nível. Eu era gerente regional, então quem cuidávamos éramos nós gerentes, foi o que eu quis dizer. Certo. Na época em que o senhor foi gerente, salvo engano, de 2011 a 2015, quem era o gerente regional em São Paulo? Gerente regional em São Paulo. Bom, 2011, 2012, eu acho que era Telmo. Eu estou dizendo mais ou menos o que eu acho, né? Porque eu estou puxando aqui pela memória. Era o Telmo, 2011, 2012. Depois o Telmo saiu, virou, acho, Roberto. Roberto, o senhor se depois do recorda o Roberto- sobrenome? Roberto Moreira. Certo. E eu acho, depois do Roberto eu não me lembro quem era, mas também porque o Roberto depois saiu da gerência, foi para a diretoria. Putz, quem entrou no lugar dele? Não, mas Tá ok. Bom, não me lembro. Tá certo, seu Marcelo. É, O senhor disse também que os senhores utilizavam um software nas nuvens para fazer o controle dessas unidades à venda, inclusive unidades que estavam em reserva.
O senhor Fábio Onamini, Isso. ele tinha acesso a esse software? Não, não ao meu conhecimento. Eu tinha uma senha master e abaixo de mim a Mariana, que trabalhava comigo, tinha uma senha também. Que eu saiba, mais ninguém na empresa tinha. Certo, Quer dizer, do Rio de Janeiro, né? Para ficar claro. perfeito. O senhor chegou a comentar aqui também a respeito do trabalho de personalização de unidades. O senhor chegou a usar a referência prática comum no mercado. Chegou a mencionar até outras empresas, como a Brookfield, trocar acabamento. Pergunto para o senhor, esse serviço de personalização, ele era feito depois de celebrar o contrato de compra e venda com o cliente ou antes de celebrar um contrato de compra e venda com o cliente? Variava caso a caso, mas poderia acontecer nos dois momentos. Tanto no momento quanto no outro. A empresa fazia personalização de todo um apartamento sem saber se o cliente ia comprar esse apartamento? O que acontecia? Quando o empreendimento era mal vendido, sendo mais específico, né? Porque eu falei de forma genérica, porque eu achei que tentei ser mais breve, né? Então o que acontece? Dependendo da liquidez do empreendimento, você não precisava fazer nada. Foi o que aconteceu comigo na OAS. Os empreendimentos que nós fizemos na OAS, aqui no Rio de Janeiro, eles foram bem líquidos. Então eu não precisei fazer nada neles. Porém, já tive experiência em outras empresas, em outros empreendimentos, que a venda foi frustrada. E o que a gente fazia? Para melhorar o fluxo de venda, para chamar mais atenção ao empreendimento, e principalmente em empreendimentos que já estavam prontos, a gente melhorava os apartamentos porque eles eram visitados, então aquilo encantava mais o cliente e dava mais liquidez às unidades que não tinham sido vendidas. Certo, mas pelo que eu entendi, esse acabamento, essa melhoria no apartamento não era personalizado, não era direcionada a uma pessoa, era uma melhoria genérica, determinada pela própria empresa e não por um potencial cliente, correto? Isso. Certo. Para um determinado cliente, para ser feita essa personalização nessa prática do mercado, era necessário ter um instrumento formal vinculando a pessoa, o potencial cliente, à unidade personalizada? Olha, eu já soube de clientes que colocavam condições para comprar um apartamento. Isso acontecia. Agora, o trâmite burocrático para essa venda não chegou a acontecer comigo pessoalmente, então não saberia informar. Agora, eu me lembro, por exemplo, na Brookfield, a gente vendeu uma vez um apartamento para o dono de uma empresa que fornecia alimentação para aviões e tudo mais, e eu me lembro que ele fez diversas demandas. Na época, eu estava muito abaixo muito abaixo da cadeia de gerência, então não sei como é que foi o trâmite da venda, mas eu me lembro que sim, fizeram várias modificações para ele. Um empreendimento chamado Waterways. Tem como levantar isso depois de alguma forma, caso venha ajudar. Certo, mas o senhor não participou dos trâmites dessa venda? Pois é, eu ainda era um assistente, tem muitos anos isso, né? Foi uma coisa que me marcou porque era um apartamento bem bonito, foi uma coisa dentro da empresa que, mas sinceramente eu não sei como é que foi feito a parte legal. Certo, mas especificamente quando o senhor trabalhou na OAS, o senhor tem conhecimento que a OAS Empreendimentos fez esse tipo de serviço alguma vez? Não tenho, não saberia dizer. Perfeito. Tá ótimo então, Sr. Marcelo. Muito obrigado. O assistente de acusação tem perguntas? Não, excelência, obrigado. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Marcelo Miguel Mendes Ajus.